realmente ficou claro que sem incentivo não tem jeito, a gente não consegue exportar, não tem um financiamento para exportação, a gente não tem nenhum tipo de proteção, incentivo, apesar de ter, o Finame nos ajudou em grande parte em alguns momentos, mas mesmo a oferta de Finame, aí você entende melhor que eu, tem uma certa variação, tem momentos que tem muita oferta, Claro. momentos que você Some. vê, desaparece no mercado, né? Então isso é o ambiente, vamos dizer, mais hostil que a gente enfrenta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e hoje tenho a honra e a alegria de receber aqui o Fernando Cunha para conversarmos um pouco sobre o papel das multinacionais no Brasil, não só no Brasil, nos países emergentes em geral e no planeta, né? Não dá para entender o que acontece na economia mundial sem entender o papel das multinacionais. É uma conversa super interessante que tenho certeza que todos aqui vão adorar, mas antes disso fazer a propaganda dos nossos patrocinadores, né, do nosso patrocinador, que é a Associação de Funcionários do BNDES, a AF-BNDES. Né, sem esse patrocínio não estaríamos aqui fazendo essa discussão e tantas outras. Né, então fica aqui o nosso agradecimento para a AF-BNDES e também fazer o convite para que vocês assistam todos os outros episódios. A gente já cruzou a barreira dos 100 episódios, né, estamos aqui numa longa estrada, né, de discussões sobre desenvolvimento econômico brasileiro, desenvolvimento tecnológico, o papel dos bancos públicos, o papel do financiamento, criação de tecnologia no Brasil e no mundo, e por aí vai. Uma longa estrada. Então, para a gente é uma grande alegria poder receber aqui o Fernando, que é um praticante, né, de tudo isso que a gente vai conversar aqui, do que a gente conversa. Então, é legal ouvir o relato de quem, de verdade, está trabalhando com isso no dia a dia, né, Fernando? Então, agradeço a sua disponibilidade, a sua boa vontade, o seu horário. Eu pediria para você se apresentar rapidamente para quem não te conhece, para falar um pouco da sua trajetória e tal, para a gente já começar a conversar. Seja muito, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Paulo, pelo espaço. Eu sou um ouvinte assíduo desse podcast, seja no YouTube, ou seja, às vezes no celular, às vezes estou malhando e fico escutando, que não é o melhor horário, talvez, para Eu escuto discutir também Brasil, né? no café da manhã, almoçando, né? Que é quando dá para ouvir também. Eu faço isso também. Mas eu recomendo muito que, para mim, acabou sendo uma fonte, e eu agradeço muito a Associação de Funcionários do BNDES também de dar esse espaço, porque abriu muito meus olhos, assim como de outras pessoas, a respeito dos desafios que a gente tem como nação e de quanto que a gente realmente precisa ter um alinhamento melhor com os diferentes stakeholders, vamos dizer, no país, governo, instituições, etc. E multinacionais, que é onde eu fiz minha vida. Eu tenho 48 anos, hoje, meu aniversário, inclusive, por sinal, Opa, por coincidência. parabéns! Parabéns, Obrigado, Troy. obrigado. Então, o agradecimento é maior ainda, porque você está disposto a vir conversar com a gente aqui no seu aniversário, né? Aumentou o nosso ônus, né? Temos que te E agradecer para mim ainda também mais. ficou mais especial também por conta disso. E Boa. Sabe que eu fiz minha carreira. eu tenho 48 anos também, né? Só dividir aqui com você essas dores do envelhecimento, mas é melhor, a Paulo, alternativa ao envelhecimento é pior, então é melhor envelhecer, né? Mas vamos lá, vamos. é isso aí. Eu brinco que eu estou me preparando para o último um terço da vida para viver em É, grande estilo. vamos colocar a segunda metade, vai ser mais otimista, né? Mas então, eu fiz minha carreira toda ela na indústria. Eu sou engenheiro de formação, fiz depois especializações em MBAs na área de business, administração, mas eu caí desde o começo na indústria e aí acabei me apaixonando por conta das suas peculiaridades e desafios aqui no Brasil. Eu entrei numa empresa que era focada num ramo de ar-condicionado, depois mudei para uma empresa no ramo de lavanderia e fui galgando as posições normais da vida de um executivo, que você começa, geralmente no meu caso, eu comecei numa área técnica comercial e aí depois fui subindo, fui para a diretoria de estratégia, depois de diretoria de marketing, de operações, para entender a parte Legal. produtiva e, no fim, hoje eu sou responsável pela operação da empresa que eu trabalho na América do Sul, né, há uns 4, 5 anos. Né? Então eu vivo o dia a dia e eu Você escuto o conheceu teu programa e fico... todas as áreas, né? Você passou praticamente por todas as áreas, né?
que é algo programado, né? As indústrias mais organizadas, elas fazem um trabalho de preparação dos executivos que ele tem essa visão holística, né? Que ajude um pouco nisso. Legal. E a empresa que você trabalha hoje é de qual setor, Fernando? É o setor de ar-condicionado e refrigeração. Tá. E esse. Então, desde equipamento pequeno, os mini splits que a gente usa em casa, nesse Tá. verão absurdo que a gente teve, a equipamentos maiores, que a gente tem uma planta em São José dos Campos, Legal. onde fabrica equipamentos pesados para refrigerar shopping, aeroporto, edifício Uau. comercial, hospital, indústria, Da etc. onde é a empresa? Qual é o país? Então, a empresa ela é de origem japonesa e ela Tá. tem uma história muito divertida e interessante para o nosso desenvolvimento do país. Ela veio para o Brasil na década de 70. Os Tá. japoneses fizeram primeiro a planta em Shimizu, lá no Japão, e depois pensaram onde a gente vai expandir. E você imagina, Paulo, na década de 70, qual que era o Brasil. grande boom? Brasil, aqui Brasil é bombando, milagre né? econômico. Crescendo 10% ao ano, era o grande mercado, né? Uma maravilha. Então eles vieram para cá e, inclusive, eu lembro daquele livro, acho que você recomendou, eu li do a terapia de como a China escapou terapia de choque, Ah, que eles vieram para o Brasil fazer da, entrevista com o Finado da, Delfim Neto na mesma época, né? da Isabela Weber, né? Muito bom o livro. Ah. E aí eles quiseram abrir a primeira fábrica fora do Brasil, num lugar, fora do Japão, num lugar que eles consideravam super estratégico, e construíram com um tamanho 4 vezes maior do que a necessidade momentânea, né? Só que depois disso que aconteceu é que a gente sabe o que aconteceu com a economia e no fim ficou com aquele tamanho que ficou, né? Tem uma área enorme, mas aquele crescimento no fim das Aonde é a contas planta? acabou não Desculpa, acontecendo. Fernando, perdi. Em A São planta José dos Campos, é tá, próximo da Embraer, tá no ali, mesmo tá naquele lugar lá nicho. faz 40, 50 anos. É isso aí, 50 estará lá, é isso aí. Entendi. E a gente tem uma operação também em Manaus ali, porque a Manaus, para equipamento pequeno lá é uma área incentivada, mas o Claro. comercial, que não tem nenhum incentivo, Uhum. ele fica perto os executivos põem perto dos lugares onde você tem a demanda. No caso é Claro, São do lado do Paulo, Rio, mercado. né? Então é mais estratégico daqui para os custos logísticos. Uhum. E desde o começo, Paulo, vou estender e você me corta ali se eu estiver falando demais. Não, vamos Desde embora. o começo, assim, Essa história ela é simbólica do que foi o Brasil, né? Ela não é só e do dessa que empresa, né? passam uma série de executivos Não. nossos e outros, né? O que acontece? A gente tem hoje as dificuldades, tem as primeiras que são as básicas, que são bem comentadas nesse programa com muito mais profundidade e propriedade do que eu posso falar, a parte de estrutura logística, impostos, a complexidade de impostos no Brasil, instabilidade financeira, política, jurídica, os juros que a gente tem, que são dificílimos da gente fazer um empréstimo local. Inclusive, eu estava lendo um livro hoje nos Estados Unidos, eles estão numa tendência em vez de eles comprarem startups, os investidores, o cara que quer abrir um negócio, ele está procurando uma empresa que fatura $1 milhão por ano, porque lá o empréstimo, os juros é menor e eles têm muito crédito para indústrias de médio porte. Então, o cara com $60 mil, $100 mil, ele consegue comprar uma empresa de $1 milhão de faturamento Caramba, ele e fazer alavanca. girar. E Mas aí a tem gente vê créditos a diferença nossa, que a gente, se tem fizer linha, isso, o cara, no terceiro mês, ele... e tem linha subsidiada, né? O governo americano tem linhas subsidiadas para isso, né? Eles têm linhas de crédito para pequenas empresas e tudo mais, né? Exato, específico. Não, mas vai lá, segue. Então fica assim, é um incentivo muito grande. A gente não tem aqui uma complexidade. E aí, no fim das contas, a gente tem também uma falta, a indústria em geral, isso eu senti muito nesses últimos anos, uma falta de representatividade frustrante no governo. A indústria não tem lobby, ou um lobby muito aquém, que eu acredito, do que deveria ter. Então, a gente acaba ficando em segundo, terceiro lugar quando a gente fala de reformas tributárias, de benefícios, incentivos, etc. Apesar de, obviamente, ter os esforços, né? Mas a gente ainda se sente muito distante, né? Tá. E além desse ambiente todo interno que é... Você vai perguntar, Paulo? Perdão. Não, manda bala. Vamos seguindo esse raciocínio. Além desse ambiente interno, que aí acho que o ouvinte aqui já está muito acostumado, né? O ambiente do Brasil, o que a gente passa dentro da multinacional, né?
você fala muito aquela expressão que o leão come carne, né? E a multinacional, realmente, ela faz isso, só que ela faz de formas diferentes, cada uma no seu estilo, né? Então, quando você pega uma empresa asiática, de origem asiática, o jogo dela, a mentalidade dela é escala. É escala. Ela quer, então, quando ela vai para o país, ela quer dominar market share. E depois ela ajusta tudo para trás, com reduções de custos, de SG&A, para se adaptar àquilo, mas ela não abre mão da escala. Né? Empresa de origem americana, a empresa de origem americana que eu trabalhei muito tempo, ela é gestão pelo acionista. Então, assim, a ação está boa, está ruim, aumenta, diminui. É um outro jogo onde o market share e a escala não fica tão em voga, apesar de ser importante. Né? E a gente tem empresas europeias, vamos dizer assim, algumas de cunho mais familiar, que aí o foco é a sustentabilidade, o crescimento sustentável, que é onde, para o Brasil, a gente consegue se encaixar melhor, porque o Brasil, todos os executivos aqui, eles estão brigando basicamente para sobreviver para o mês seguinte, né? Então você tem que ter, para o Brasil ter um fit muito bom com empresas multinacionais que têm uma visão de um pouco longo prazo, porque o curto prazo, infelizmente, não promete tanta coisa no cenário atual. E aí, devido a isso, Paulo, o que acontece? A gente acaba, se você está numa multinacional, eu tenho uma fábrica em São José dos Campos, a gente emprega bastante gente, é uma fábrica muito produtiva, produz tecnologia, mas eu tenho que competir com uma quantas fábrica pessoas no México. tem lá? Só para ter uma ideia de ordem de grandeza, quantas pessoas vocês têm lá? Em São José dos Campos, em torno de 500 pessoas em São José dos Campos, né, na operação de São José. É bastante. E aí acaba empregando uma mão de obra, assim, tem uma alta utilização de mão de obra na indústria, né, na nossa indústria ali, apesar, claro, de ter uma certa tecnologia associada. Mas aí, quando a gente vai pedir investimentos, Paulo, o que acontece? Eu vou sentar ali na frente de alguém que está olhando o planeta como um todo ali e falar, bom, eu posso investir no México, na planta do México, na planta da China, da Tailândia, da Malásia, Brasil, claro, da Coreia, da Espanha e do Brasil. E aí a gente entra numa comparação inevitável que todo executivo acaba tendo que passar por isso, de comparar produtividade, comparar tempos de entrega, custos. E aí que a gente sente na pele a dificuldade de conseguir manter no Brasil uma estrutura fabril, né? Porque por todos os problemas que a gente comentou, a multinacional, a não ser que ela tenha aquele viés que eu comentei do longo prazo, ela vai pegar o que tiver mais custo-benefício. Eu acho que com poucos vieses até mais protecionistas, se ela achar que tem que fazer na China, ela vai para a China, apesar que os Estados Unidos agora parece que se arrependeu um pouco desse movimento. Mas ela vai otimizar a plataforma dela, né? Vai alocar de forma mais eficiente na plataforma dela do planeta, né? Vai otimizar. Mas você estava falando de México, de uma comparação com o México. E aí, para nós, talvez seja interessante comparar com esse caso do México. Vocês têm uma planta lá no México que uma planta compete com vocês. No México, muito. Ela tem, o que acontece? Como a planta do México, no fim, o México ele monta muita coisa, tal, e ela fornece muito para os Estados Unidos. Então ela tem algo que a gente tem muita dificuldade de ter, e você sabe que é a sobrevivência da indústria. Ela tem escala. Então, por ter escala, por fornecer para os Estados Unidos, pelos acordos bilaterais que eles têm, ele tem uma vantagem competitiva e tem uma atração de capital da multinacional muito maior do que eu tenho para o Brasil, que eu tenho que justificar geralmente com o tamanho do Brasil, que para produto industrializado é muito pequeno se eu comparar com os Estados Unidos. Claro, estou falando de uma economia de 25 trilhões de dólares. E com isso a gente acaba perdendo, né? Então, os produtos de maior valor agregado, eles acabam um business case, e eu tenho, obviamente, toda essa oportunidade com o meu time de trazer um produto de altíssimo valor agregado, eu não tenho demanda suficiente para sustentar esse investimento, porque eu não vou conseguir exportar.
né? Então, a gente fica realmente um pouco trancado nessa situação, mesmo dentro do mesmo grupo, eu não estou nem falando de concorrências, né? E aí, Paulo, o que é uma das frustrações que eu tenho que driblar, eu e os meus pares executivos, que é a falta de um planejamento de país, de um incentivo, né? Eu, por exemplo, tirando Manaus, que tem ali uma proteção inerente ali para produtos fabricados, com suas deficiências estratégicas, etc., todo o restante que a gente tem, todas as fábricas no Brasil, que chegaram a ser 10, 11 fabricantes diferentes para equipamentos maiores, não existe absolutamente nenhum incentivo, mas zero do zero do zero. É o custo Brasil na veia. Entendi. E com isso, é impossível não acontecer o que veio acontecendo. Eu fui perdendo meus concorrentes locais, que obviamente, se eu for só olhar pelo ponto de vista da empresa que eu estou representando, pode ser um negócio positivo, mas do ponto de vista de país é um negócio lamentável. Você foi vendo a desindustrialização com olhos nus ali, né? Toda ano a a cadeia ano, até eles saindo, tem 2 hoje, 2. Só 2? E mesmo, só dois, de 10, 11 começou, tem 2 de maior porte representando essa indústria no Brasil. E aí eu vou explicar depois como que a gente fez para conseguir se manter, né? Que também isso eu acho que é uma mensagem para compartilhar com os meus pares. Mas realmente ficou claro que sem incentivo não tem jeito. A gente não consegue exportar, não tem um financiamento para exportação, a gente não tem nenhum tipo de proteção ou incentivo, apesar de ter, o Finame nos ajudou em grande parte em alguns momentos, mas mesmo a oferta de Finame, aí você entende melhor que eu, tem uma certa variação, tem momentos que tem muita oferta, Claro. momentos que você some, desaparece do mercado, né? Então isso é o ambiente, vamos dizer, mais hostil que a gente enfrenta. E um exemplo engraçado que eu tive semana passada, eu estava nos Estados Unidos apresentando a operação do Brasil para um board de uma empresa que está num processo de compra da nossa. E ali eles, assim, apresentação de operações de 3 bilhões, 4 bilhões, mas aí a gente vai com uma operação menor, estou apresentando tal, e aí o mais alto executivo dessa empresa, do board, ele vira assim e fala, não, mas eu lembro do Brasil. Paulo, quando você está numa multinacional representando o Brasil numa reunião fora e ele fala isso, pode ter certeza que ele não está querendo falar do carnaval. Não é uma boa notícia. Geralmente, o que eles têm a visão do Brasil? Eu já fechei uma operação nos últimos 5 anos porque teve uma instabilidade de FX. Ele já tem um trauma ali que a gente tem algum problema ele teve. Vamos dizer, vencer. É uma pena, né? Mas, claro, a gente tem formas de convencer o executivo brasileiro. A gente tem aqui muitos recursos, muita gente competente, mas a realidade acaba se impondo. E, geralmente, quando eles têm uma experiência difícil, né? Então, esse é o cenário geral que um executivo lida quando ele chega na posição que eu estou, e assim eu tenho milhões espalhados pelo Brasil, né? Você tenta ir numa associação, eu trabalho hoje como membro da associação do Sidratar, que é uma associação das empresas do ramo de ar-condicionado, do Ciesp, que é das indústrias do estado de São Paulo, da Fiesp, mas é difícil você ter, como indústria de médio porte, uma voz. Você não consegue chegar, é muito complicado, né? Claro. Então, esse é o panorama geral. Você quer explorar um pouquinho antes da gente falar de possíveis benefícios, soluções? Eu queria ouvir um pouco o que vocês fizeram para sobreviver, porque você mencionou aí que sobraram 2, na verdade, né? Que estratégias que vocês usaram, né? Qual é o milagre aí que vocês estão fazendo para continuar fazendo produção fabril no Brasil num ambiente tão hostil, né, como esse, né? Eu queria falar o que a gente faz e eu gostaria de falar o que eu gostaria de fazer, porque acho que essa é a mensagem que realmente eu gostaria de deixar, né? Então, o que a gente faz, basicamente, são dois esforços muito grandes para conseguir escala na América do Sul,
você sabe melhor que eu que o percentual nosso de exportações de produtos industrializados para a América do Sul é muito maior do que uma exportação para a Ásia ou para países altamente desenvolvidos, né? Então, Legal. ali a gente tem o sonho e a possibilidade, não o sonho, a possibilidade real de fazer escala. Então, esse é algo que a gente está trabalhando, fazendo com Colômbia, com Argentina, e aí chega governos de posições diferentes, a gente sofre, né? Como atualmente tem, a gente acaba tendo que passar por isso, mas é a escala. Vocês já exportam para esses mercados da América do Sul? A gente já exporta para esses mercados. Só para eu ter uma ideia, Fernando, são aparelhos de ar-condicionado de que valores, assim, só para ter uma ideia do... A gente está falando de equipamentos que valem em reais, a gente está falando de 300 mil reais, 500 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais. São grandes aparelhos para uso empresarial, né? Então, quando você tem um shopping, um hospital, você precisa de equipamentos mais parrudos para fazer a refrigeração desse ambiente. Vocês têm algum setor de doméstico, varejo, essas coisas? Não. Tem, mas aí a gente não consegue exportar. Aí não consegue exportar. Aí é totalmente nacional. Entendi. Porque assim como o Brasil tem Manaus, a Argentina tem a Terra del Fogo, cada um tem ali uma certa proteção. E quando eu vou tentar exportar para países que não têm esse nível de proteção, a Colômbia, por exemplo, é um país, pelo menos no mercado que eu atuo, que tem poucas restrições, por exemplo. Eu não consigo ganhar, porque primeiro eu não consigo manter um preço estável para ele pela variação da moeda. E nenhum cliente gosta disso. E segundo, produtos pequenos, eles são produtos que têm ciclos de desenvolvimento muito curto e você tem que ter uma escala muito grande para você poder acompanhar. Vamos supor os celulares que saem a cada momento. Então, um equipamento pequeno residencial, Paulo, a China, a Ásia lança em volumes enormes e se paga cada semestre. Ciclo... Entendi. É isso aí. Se eu fizesse para a gente, eu teria que fazer um que vai durar 10 anos. Então, a única forma que eles encontraram no Brasil foi ter, para o Brasil a gente protege com a questão de Manaus. Mas das vendas de vocês, as grandes máquinas empresariais são o quê? 60%, 70%? Vocês são principalmente uma empresa de grandes máquinas industriais, então. Hoje são. Isso. É isso aí. O que é muito bom para o Brasil, porque, primeiro, a produção é quase 100% daqui, 100%. Que legal. E essa tecnologia, Paulo, fica, por mais que a gente não esteja falando que, por exemplo, o exemplo que se cita da Coreia do Sul ou da China, que as empresas para ir lá eventualmente tinham até que ter uma parceria local, né, para que a tecnologia fosse incorporada. Aqui, quando você está falando de uma empresa de 50 anos aqui que produz tudo, o know-how já está na mão da engenharia. Essa engenharia, ela transita pelo mercado, né? Então, você acaba tendo automaticamente uma absorção dessa já criou raízes no Brasil. Já criou raiz. Eu tenho vários ex-colegas que foram contratados a bons valores por indústrias nacionais que querem começar a brincar e entrar em alguns lugares. Então, isso é um negócio bacana, acaba tendo, né, esse benefício. Mas aí, para a gente dar certo, resumindo, que eu acho que é o que os executivos passam, a gente acaba tendo que focar na escala da América do Sul, que o Brasil geralmente não é o suficiente, e produtos de longo ciclo de renovação, ciclo de vida. Entendi. E que são produtos de valor agregado um pouco maior. Esse é o requisito número 2. Entendi. Então, escala, entendi. Produtos de ciclo de vida alto. E o terceiro é aquele termo que acho que não é economês, mas é um termo mais nosso executivo, a tal tropicalização. Se você pegar e fizer, vamos fazer um tech transfer, que é uma expressão muito usada, um jargão na área industrial executiva, você vai para uma matriz, para uma fábrica, fala, me transfere a tecnologia, eu vou fazer aqui igualzinho ao que eu faço, ao que você faz na Ásia. A chance de você conseguir fazer mais eficientemente, mais barato, que eles fazem lá, é nula. Então, você tem que ter uma engenharia local
o que é legal também para a indústria brasileira. A gente tem engenharia mesmo ali, de Legal. 30, 40 pessoas trabalhando, que ele pega aquele produto e eles têm capacidade para isso, para falar, não, vamos usar os componentes locais, vamos adaptar isso. E aí você consegue ter produtos que atendem à demanda do Brasil e da América do Sul, que não vão para a Ásia e não iam mesmo. Então, esses três fatores, que não são fáceis de conseguir, você tem que aprovar lá fora, tem uma engenharia no Brasil. Né? Não é... Qual que é aquela expressão que você usa no México, quando a pessoa só monta a máquina? Não, maquila, é maquila. Maquila? Que é a maquila da maquiagem, né? Que você dá uma maquiada no produto. Essa é uma evidência de não ter engenharia própria, que é exatamente o que você está falando. Quando você é maquila, você não precisa de engenharia. A evidência de que é Manaus. Manaus a gente faz isso. Que eu brinco que Manaus é pior do que o México, que é uma maquila introvertida, porque é uma maquila que você nem exporta, é uma maquila para colocar no Brasil, né? É verdade. É o pior dos casos, né? Porque, por exemplo, o México ainda exporta, né? É verdade. Então você tem que conseguir, o executivo aqui tem que ter esse apoio de fora para ter uma engenharia, seja da multinacional ou seja dos nacionais também, para conseguir desenvolver esse tipo de produto. Para poder tropicalizar, que é o que você chamou, né? Tropicalizar. Você não tem condição, porque também é o seguinte, Paulo, pelo nosso tamanho, geralmente as multinacionais, elas têm uma engenharia global. Só que quando você vai lá com o teu business case e fala, olha, tá aqui, ele vai comparar com o business case do cara que está vendendo para a Europa inteira, para os Estados Unidos inteiro, então você fica no último da fila, em prioridade. É tudo investimento, é retorno. Né? Então, você tem que fazer isso localmente para a gente. E aí, com esses três, a gente conseguiu sobreviver, conseguiu ir bem. Tenho muito orgulho do time e feliz da gente estar podendo contribuir, todos nós, para o Brasil. Agora, o que me frustra aí, Paulo, foi a principal razão de eu estar querendo também compartilhar um pouco de ideias com você e com o seu público, né? É que eu vejo que a gente tem oportunidades tão grandes que estão batendo na nossa porta, assim, a quantidade de data centers que tem vindo para o Brasil, por exemplo, é astronômica. Parece que o Brasil vai virar um hub de data centers por diversas, principalmente por causa da matriz energética limpa, isso e tem algumas características. Demanda muita energia. E tem muito equipamento pesado de grande porte. Só que se eu não tiver, se o Brasil, se tiver um plano, a gente tem esse plano da neoindustrialização, mas enfim, um alinhamento que falasse, ok, data center é uma indústria nobre, né? É um segmento nobre, de altíssimo valor agregado. Tem um nicho ali de digitalização. Uma das missões, acho que é a 4, ela conversa com essa ideia de digitalização, e os data centers eles estão começando a entrar ainda de maneira tímida, mas eles estão começando a aparecer na discussão. Então é importante você falar disso, inclusive para dar publicidade ao tema, né? E aí eu fico imaginando o seguinte, poxa, a gente tem fábricas aqui que têm capacidade de desenvolver um produto específico para data center, mas que são produtos de um salto tecnológico, da tal escada tecnológica, um pouco acima. Só que para fazer isso, a gente precisaria o quê? De um trabalho junto com o Estado, de falar, olha, gente, vocês têm 6 meses para desenvolver essa tecnologia no Brasil, e a gente vai ter um certo incentivo XPTO, ou de empréstimos, ou de limitação, no sentido de ter que ter uma certa fabricação local, para que vocês consigam atender a demanda por um período de tempo, e depois, como é normal, se retira esse incentivo para você tentar caminhar com as próprias pernas. E essa coisa que é tão básica no papel, mas a gente sabe que quando sai para a complexidade da vida política que a gente tem no Brasil, e de legislação e de lobbies acaba se perdendo, são oportunidades assim que me entristecem, que a gente não aproveita, né? Dava para pegar juntar a vocação Brasil, tecnologias de ponta, demandas globais, e só chamar a indústria, os investidores, vamos fazer como vocês fizeram, como a gente fizeram para a eólica. Fazer um trabalho conjunto. Você acha que a data center o que está na sua cabeça o êxodo de data centers aí? Você acha que é o grande nicho que o Brasil pode investir? E data center ligado à inteligência artificial, ligado a toda a parte
de cloud, de toda espécie de computação, é isso, né? Porque eu já vejo a movimenta, eles já estão vindo para cá. Eles Uhum. estão vindo. A quantidade de data centers entrando no Brasil é enorme, o E investimento é você falou enorme. Assim, não que a dá gente para. poderia fazer de produto para subir a escada tecnológica. Que produtos que são do data center que São os você acha? mesmos produtos, só que eles têm um nível de automatização, de controles um pouco acima. Hum. Então, a parte toda mecânica é similar, mas ele tem um pouco mais de tecnologia embarcada, que não é nada difícil, a gente poderia fazer Não, mas aqui, dá um exemplo só aí, que eu não. desculpa, Fernando, desculpa a minha ignorância, de que produtos especificamente você está falando? Que para você está claro, mas eu eu Ai, como perdão, economista, perdão. como economista eu não conheço nenhum produto, eu conheço todos, mas não conheço nenhum, entendeu? É uma tristeza, né? Não, não, mas esse é muito nichado mesmo. Se for pegar, você imagina que tem que ter grandes quantidades de água gelada para resfriar servidores, para resfriar aquele calor que é gerado naquelas máquinas Uhum. para geração de dados, enfim. Aquela água, ela precisa de uma grande máquina que se assemelha muito à máquina que vai num shopping, num aeroporto, que também, no fim das contas, ela gela uma água e manda Tá, água fria até o local, onde lá ele troca calor e resfria o ambiente. entendi, Só que em vez de eu trocar calor numa loja de shopping, eu mando a água para esses servidores de entendi. uma E forma você tem uma simplificada. necessidade de resfriamento gigantesca, né? Porque a gente está falando de Gigante, consumo de gigante. energia de tamanho de É cidades, né? gigante. Agora, como são equipamentos muito sensíveis, né, e carésimos, e não só isso, se tem algum problema desse, você imagina, vai Uhum. parar um serviço de uma Netflix, de uma Disney, a multa que gera, você tem uma exigência técnica do Entendi, fabricante que é proporcional. claro. De novo, não é nada Uhum. fora do comum, só que sem um incentivo, eu não consigo chegar lá fora, eu, Fernando, falar, olha, meu Entendi, querido gestor, vamos fazer isso no Brasil porque tem um boom. Ele vai entendi. falar, pô, mas por Mas que você não você, faz, não pega do entendi. México? Eu falo, Em tese, você teria condições de produzir essa máquina no Brasil, em tese. Se você tivesse em tese financiamento, tem. se tivesse linhas, entendi. Você poderia ser o fornecedor do data center se houvessem linhas de Eu e financiamento. outros, Sim, né, a ou gente você, poderia ou a empresa do. crescer, Aham, duplicar o tamanho da indústria desse segmento nacional do entendi. ar-condicionado, só aproveitando essa Uhum, oportunidade, essa é uma de várias, né? Mas eu acho que quando eu uhum, escuto o teu programa, Paulo, eu fico pensando assim, pô, esse é o debate que a gente tem que ter. claro. E me entristece muito, eu não sei se a você entristece, eu tenho muitos pares que eu Não, converso com eles, eu eu não passei sei da se é. tristeza, eu já tô na agonia já, Fernando. Não tô mais, já passei da tristeza para agonia já, entendeu? Mas vai lá. O que me chama a atenção, e eu não sei se chama atenção para você no círculo que você transita, mas no círculo que eu tenho de amigos executivos, CEOs de outras empresas, presidentes, eles têm uma postura geralmente muito distanciada do Estado, como quase aquela postura assim: me deixa sozinho que você me atrapalha menos. É, Isso é de uma é, simplicidade e de é uma primitivo. ignorância. É primitivo, porque os caras nos outros países estão se associando aos estados para se alavancarem, né? Os americanos, os japoneses, os alemães, os chineses estão usando seus estados como alavanca, como catapulta, né? E eu não sei se isso é um pouco, eu acho que é um misto de um pouco de desinformação e um pouco também de agenda, né? Uma agenda particular de cada um, né? E aí, quando eu escuto o teu programa, reforçando, eu falo, putz, como eu gostaria, e eu chamo meus colegas, tudo que Uhum, o executivo, os uhum, funcionários de instituições privadas também tivessem mais engajados nisso. Eu acho que a gente teria uhum, um boom muito grande em discussões mais produtivas uhum, e, no fim, ações mais produtivas. Né? uhum. É fantástico, não, e eu fico feliz de você falar isso, porque muito da nossa audiência são diretores do BNDES, são executivos de agências de fomento, de associações, né, que é justamente essa turma que a gente precisa aproximar, né, porque é um É ganha-ganha assim. óbvio, é uma sinergia óbvia disso daí, né, mas os lados precisam perceber que a associação é sinérgica, né, porque isso é meio quase como um casamento, né, você fala, pô, esse aqui dá para casar esses dois aqui, mas eles precisam entender isso, né. Então Porque no é. fim das contas, o leão que está comendo carne ali, ele só quer aquilo, ele não está preocupado
com um sucesso nem com um fracasso especificamente de algum estado, né? Não é o papel dele, ele Claro. quer ou Ele quer aumentar a lucrar. share, que nem eu falei, ou Exato. ação, ele tem lá o interesse dele. Então, Uhum. uma vez que você tem algo racional que sustente números, por exemplo, a gente falou de data center, eu chego lá no board Uhum. do CEO Global e falo, olha, vamos investir aqui $1 milhão, 1 milhão, 500 milhões, que seja. Mas isso aqui vai ter um payback de 2, 3 anos e vamos duplicar nossa participação e vamos exportar. Assim, Uhum. é zero restrições. Também eu quero quebrar esse mito que eu Uhum. acho que, pelo menos na minha experiência, eu não passei, de talvez por não estar numa indústria também tão crítica, de que tem essa restrição. Não vamos passar, porque aí o Brasil vai se tornar uma potência e vai. Não estão nem aí, Não, a gente está nem muito longe disso. pensam A gente nisso. está muito longe disso, né? Isso está tão longe que, né? Então assim, não tem essa restrição, né? É uma entidade neutra para o bem ou para o mal, né? Para os Sim. dois. Né? Cabe a Não, uma questão é o que nós. você falou, a questão de ganhar dinheiro na cabeça deles. Onde que eu vou ganhar mais dinheiro? Se eu investir na Malásia, na Tailândia, na Indonésia, na planta mexicana ou na planta brasileira? Pronto, aí o cara toma a decisão. Né? E aí, o outro lado da moeda, Paulo, que só para encerrar, porque eu também não quero passar o tempo, eu sei que você controla bem, assim, a gente tem Não, o nosso não, tempo de conversa. estamos um Mas tempinho ainda. é a questão também o lado reverso, eu vejo também muito preconceito com as multinacionais, com os Uhum. executivos, com a iniciativa, talvez por conta desse discurso que muitos deles têm, que é muito limitado, que a gente estava falando há pouco, ou tem uma agenda própria, mas acho que tem que tirar isso, porque ninguém vai ganhar, o Brasil não vai crescer sem multinacional, sem Claro, Estado. até porque a tecnologia que a gente precisa está na mão das multinacionais. A gente precisa aprender com as Não tem multinacionais, jeito. elas são os nossos professores. Né? A questão isso é essencial. Né? É como usar as multinacionais. A gente tem que ser Exato. esperto em usar ela no que ela pode trazer de bom. E só isso. Usa ela no que É, ela vai ficar contente, a gente vai ficar contente, todos os stakeholders é, vão estar bem. é. Né? E esse é o desafio que a gente tem, até na Uhum, polarização das discussões. Né? Ah, não, mas uhum. puta, esse stakeholder só atrapalha, que nem o executivo fala do Estado. Eu quero o Estado mínimo possível. Pô, meu amigo, não dá, Não né? é. Se você tivesse que dar algumas ideias, assim, Fernando, mais práticas, né? Imagina que tem gente aqui do BNDES ouvindo, gente de outros órgãos de fomento, assim, que coisas te vêm em mente? Por exemplo, linhas específicas de financiamento, porque, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção desse governo, que eu acho que é positiva, são essas linhas da FINEP, agora, que são linhas com indexadas por TR, com juro baixíssimo, ou reativação de Finame ligada a questões de sustentabilidade. Mas, enfim, se você tivesse aí uma carta branca para fazer coisas, assim, pensando em tributação, pensando em subsídio, pensando em linha de fomento, pensando em tarifa, ou pensando em abertura, sei lá, o que se pudesse você desenhar algumas medidas, que você desenharia? Olha, com a carta na manga, eu tentaria fazer o incentivo que eu comentei para poder crescer naqueles pontos chaves, a escala, Uhum. produção local de produtos que tem fit. Então, primeiro, a gente teria que ter mais incentivo à exportação. Tá, É legal. muito difícil para a gente exportar sem linhas Uhum. de financiamento para outros Uhum. países da América do Sul, né? Legal. E eu acho que o Brasil poderia ser muito mais proativo nisso. Isso para nós provavelmente poderia resolver o problema escala, que é um dos piores que a É, gente tem, a estando muito escala fechado no Brasil. a escala que o Brasil não tem, pelo menos a América Latina nos dá, né? Pelo menos a América do Sul. Se a gente dominasse os mercados da América do Sul, já seria América do fantástico. Sul. Já dobra o PIB, porque a gente está falando de um PIB de 2 trilhões e pouco do Brasil, mais a América do Sul inteiro vai para 4 trilhões. Então já é algo interessante, né? Exatamente isso. O estudo que eu faço é que eu poderia duplicar o volume da minha planta, triplicar fazendo essa Na ação. América do Sul. Eu acho que essa seria na América do Sul. A outra seria esse alinhamento que eu não sei se empréstimos, o empréstimo é muito importante aí para o fabricante nacional, empréstimos com Uhum. incentivos com baixos juros. Né? Para a multinacional, ele tem um benefício que ele tem um bolso grande. Ele Então toma a dinheiro lá multinacional fora, geralmente. tem dinheiro infinito, né? Então ele não tem esse problema. Ele só precisa É. conseguir justificar que ele vai retornar esse dinheiro. Que esse Uhum. dinheiro se investe, mas tem um retorno.
E para isso eu tenho que ter um mínimo de estabilidade para poder desenvolver um mercado no Brasil e um certo incentivo, ou até, por mais que seja uma palavra, não sei se é feio ou não, mas uma certa preferência por um tempo determinado para produtos fabricados no Brasil, que empregam pessoas no Brasil, que enfim, distribuem um pouco de riqueza no Brasil. Então, eu acho que se fizesse isso alinhando não vai fazer isso para qualquer coisa, porque o bolso é pequeno no Brasil também, não tem condições de pegar e fazer isso. Mas se você pega áreas que estão ali nas áreas chaves, talvez do programa da não industrialização, áreas que juntam a natureza do Brasil à vocação brasileira, e também são áreas de alto valor agregado, onde a gente pode sair um pouquinho, subir um pouco na escada tecnológica da indústria, aí são casos pontuais. O data center foi um que eu comentei, porque vai ser uma onda nos próximos 10, 15 anos, enorme, mas que tem que ter alguém pensando e falando, ok, eu vou nacionalizar toda a cadeia de valor aos poucos, eu vou fazer tudo isso aqui ser algo que vai se transformar em riqueza para a gente. Então, isso é mais pontual, né? Também, de novo, não podemos ser inocentes de achar que alguém vai falar, vamos fazer isso para todas as indústrias, todos os segmentos. Não temos essa capacitação, mas áreas estratégicas a gente falta em fazer. Essa questão do data center que você está chamando a atenção é muito interessante, porque no fundo ela é um desdobramento do inteligência artificial, né? Porque inteligência artificial que é pop, eu estou viciado no chat GPT, agora eu uso o chat, sem o chat GPT eu não consigo trabalhar mais, assim. Eu uso o dia inteiro o chat GPT. Incrível, né? Incrível. Eu fui fazer uma apresentação nos Estados Unidos, e aí eu fui fazer uma apresentação, fui falar que o mercado era pulverizado. E eu falei, olha, pulverized markets, um exemplo bobo. E para o americano, pulverized market quer dizer que você vai pulverizar o mercado? Não é isso. Fragmented, é fragmentado. Então, hoje eu não faço mais nenhuma apresentação sem entrar no ChatGPT, colocar meu PowerPoint e falar, olha, eu vou fazer uma apresentação para um público de tal origem, por favor, faça uma linguagem que seja profissional para eles. É fantástico, é fantástico. Mas justamente ele demanda toda essa cadeia tecnológica aí que você está falando, de resfriar, de construir o data center, né, de todo o processamento, né, de tudo isso. O que eu acho que me entristece, não é entristece, mas acho que a oportunidade aí é que eles vão vir. Eles já estão vindo. Eu tenho obras em data centers todo ano, meus concorrentes também, obras isso é uma coisa que já está em bilionárias. Já está em movimento isso. Isso é no Brasil todo? A questão só, no Brasil todo, vamos aproveitar ou não vamos aproveitar? É só essa questão. Vamos aproveitar mais ou menos. Porque hoje, todo que vem, eu olho ali e falo, muito legal, bacana. México, preciso de tanto. Entendi. Você só faz o galpão e traz as peças do mundo e coloca no galpão. Exato. Que é muito pouco dentro do que a gente tem capacitação para fazer, né? Mas enfim, eu acho que mais ou menos isso. Talvez tenha ficado simplório demais. Não, fantástico, Fernando. E desculpa, porque eu não tenho. Imagina. Eu não tenho também o economista. Meu palavreado é mais de executivo e cada um ainda tem bem, um nicho, né? Cada um vive na sua bolha. Cara. A gente não aguenta mais economês, ainda bem que você não fala economês. Mas eu queria deixar aqui, a gente tem mais 2, 3 minutinhos para deixar umas palavras finais aqui para você deixar aqui para a gente, em termos de reflexões, né? Porque você tem reflexões legais sobre o país, né? Não só sobre empresas e tudo mais. Então, aqui as palavras finais são suas, Fernando. Eu queria direcionar isso para os meus colegas executivos. Eu acho que a gente chegou num momento da carreira que a gente não pode esquecer de onde a gente veio, do país que nos formou, bem ou mal, com as dificuldades ou não, e que acho que a gente está numa posição que a gente tem obrigação ética de pensar no país. E isso não em detrimento da multinacional ou do governo. A gente tem que ser resiliente o suficiente e ter uma visão pluralista o suficiente para poder conciliar os interesses. Então, o que eu peço para os executivos, eu deixar essa mensagem, por isso que eu convido eles para vir assistir teu podcast, que a gente consiga cada vez mais entrar nessa discussão para ter menos resistência para esse tipo de iniciativa. Boa, fantástico. Fernando Cunha, agradeço muito suas palavras, sua contribuição aqui para a gente. Eu que agradeço.
você disponibilizou aqui esse tempo da sua agenda no dia do seu aniversário, então parabéns de novo aqui para você no dia de hoje, parabéns pela sua carreira, parabéns pela empresa, e continuamos nossa conversa, né? Eu agradeço muito tudo que você trouxe aqui para a gente. Parabéns pelo programa, tem sido uma fonte muito boa para mim de aprendizado. Os cursos que vocês têm lançado têm sido muito instrutivos. E, de novo, é um mundo que eu, empresarialmente, eu não tenho necessariamente que transitar, mas ele me complementa demais para eu poder entender como que eu vou avançar o meu papel dentro da indústria. Então, eu agradeço também vocês por isso. Fantástico. Obrigado, Fernando. Show de bola. Valeu. Obrigado, Paulo. Até mais. Muito bom, obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!